Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro 70 anos da Festa do Algodão em Serra Talhada, 1953 a 2023. Esse livro tem como objetivo resgatar um pouco da história desse grande evento que aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto de 1953. Mas, inicialmente, o livro ele fala um pouquinho sobre esse produto que foi muito comercializado em Serra Talhada, que é o algodão, logo nos primórdios do século XX. São os primeiros registros de produção de algodão em Serra Talhada. Praticamente quase todas as famílias se dedicavam à produção do algodão, numa escala ainda pequena, mas já a partir dos anos 30, né, de 1930, você já tem uma produção mais robusta, tem registros de comerciantes já com caminhões abarrotados de algodão. É o caso do pai de Dona Zenóbia, a escritora Zenóbia Melo, né, que em um dos seus livros ela publicou a foto, e a gente fez esse registro com base no depoimento dela, já nos anos 30, já se comercializando a quantidade muito grande de algodão. Então, o fator principal da festa é esse elemento algodão. E aí, qual é o grande detalhe? Nos anos 40, foi criado, a partir da Fazenda Saco, o Centro Experimental da Fazenda Saco. Na forma popular, era um laboratório, né, que tinha relação já direta com a Secretaria da Agricultura do Estado. Na época, o governador do estado, o interventor, melhor dizendo, o interventor federal era Agamenon Magalhães. E o Centro Experimental da Fazenda Saco era essa referência, não é, no desenvolvimento de algumas atividades agrícolas. Foi através de lá, por exemplo, que chegou as primeiras mudas de algaroba, vindas de Viçosa, em Minas Gerais, e plantadas aqui em 1942. As primeiras algarobas do Brasil foram plantadas em Serra Talhada. As mudas foram desenvolvidas e espalhadas por Serra Talhada e região a partir do Centro Experimental da Fazenda Saco, e dominou todo o sertão e todo o semiárido, né? A algaroba hoje está praticamente incorporado à caatinga, mesmo não sendo uma árvore nativa, né? Uns veem como algo positivo, outros como uma questão negativa. Mas, enfim. Então, lá no Centro Experimental da Fazenda Saco foi desenvolvido o algodão mocó, e uma fibra mais longa e mais resistente. Então, durante as gestões da Agamenon Magalhães, foi questão de fazer vários eventos nesse sentido, né? Em 1951, um ano antes do falecimento dele, ele trouxe o governador de São Paulo para cá, o próprio Assis Chateaubriand, que na época ainda era nem senador, e veio para a Serra Talhada, e foi construído lá na Fazenda Saco uma vila operária que tinha energia já, energia a motor, claro, mas era uma estrutura bem, casas, um padrão bem diferente do que nós tínhamos na cidade, né? Eram casas já com fossas, com banheiros nas residências, enfim, era a vila operária e a usina de beneficiamento de algodão. E foi construída a escola Braz Magalhães, então tinha toda uma estrutura em torno da Fazenda Saco. Então, você pega o elemento algodão, você pega a estrutura que já existia na Fazenda Saco, e aí pega o viés político. Agamenon falece em agosto de 1952, e praticamente um ano depois é realizada a Festa do Algodão. Pelo que nós pesquisamos, a iniciativa surgiu de um grupo de estudantes de agronomia do Recife, da Universidade Federal, né, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eles tiveram a ideia de realizar um evento na cidade
que seria essa festa do algodão, e entre as sugestões era esse concurso para a escolha da a rainha do algodão. Mas, eu cito no livro, existe pesquisadores que citam que a ideia surgiu partiu da cidade, que teria sido do ex-prefeito Cornélio Soares, né? Quem cita é o seu próprio neto, o Roberto, que mora lá em Princesa Isabel. Ele, um livro que ele publicou, ele cita, olha, foi iniciativa de meu avô, Cornélio Soares. Outros dizem que foi a ideia do então prefeito Moacir Godoy. Mas o fato é que o Diário de Pernambuco, e a fonte que a gente cita, resiste a esse grupo de jovens indo até o jornal e já anunciando a ideia de realizar em Serra Talhada a festa do algodão. Eles passam então a pesquisar quais eram as cidades que mais produziam algodão em Pernambuco. Chegam a mais de 20, entre cidades do Sertão e do Agreste. E aí então eles visitam cada cidade dessa, sugerindo que indique uma candidata para concorrer ao título de rainha do algodão. E emite convites para vários órgãos e lideranças políticas. E então, dia 15, aterrissam aqui em Serra Talhada, e como eu digo, aterrissam porque nós não tínhamos a BR-232, era estrada de terra, nós não tínhamos o trem em 1953, o trem só chega em 57. Então, muitas das autoridades vieram de avião. Então, o campo de pouso, ficava lá no bairro da ABB, ficou literalmente abarrotado de aviões. Calculam-se que mais de 12 aviões, são para uma cidade que vivia do comércio ainda pequeno e da agricultura, receber tantas novidades ao mesmo tempo assim foi impactante. Os céus de Serra Talhada ficaram cobertos por aviões naqueles dias, e vieram muita gente também da região. Nós tínhamos São José do Egito, Custódia, Flores, Carnaíba, Afogados da Engazeira, cidades aqui próximas Floresta, enviaram comitivas, mas veio gente de Pesqueira, Surubim. Então eram caravanas que vieram dessas cidades, se estipulam mais de 1.000 pessoas vindas de fora. Em Serra Talhada, na época, na sede, tínhamos mais de 5.000 pessoas. Então, assim, receber 1.000 pessoas de repente, uma cidade que não tinha estrutura hoteleira, né? Só tinha algumas pousadas. O Grande Hotel ainda estava num processo de ampliação, de construção, que originalmente foi construído para ser uma cadeia, e na gestão de Cornélio Soares ele torna ele um hotel, né? O Grande Hotel. E nós não tínhamos essa estrutura. Mesmo assim, veio o ministro João Cleófas, ministro da Agricultura, veio o governador do estado, Etelvino Lins, vieram 4 senadores da República, Apolônio Salles, Plínio Pompeu, Assis Chateaubriand e um outro representante do estado de São Paulo. Veio gente do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, vieram para esse evento. Então, era um grupo muito grande de autoridades e a imprensa. Nós tivemos aqui a TV Tupi. Alguém pergunta, professor, mas tem imagens? Olha, a Tupi sofreu um incêndio nos anos 60 e parte do acervo da Tupi foi destruído, perdeu-se. E depois o sinal da TV Tupi foi vendido para Silvio Santos, que é o SBT, né? Mas os registros jornalísticos indicam a presença da TV Tupi. Então, teríamos tido aí as primeiras gravações de uma emissora de TV em Serra Talhada. A TV tem chegado em 50, 51, mais ou menos. A revista O Cruzeiro, que era a mais importante revista do país. Nós temos o Diário de Pernambuco e a Rádio Tamandaré. Todos esses órgãos vinculados ao grupo dos diários associados, que era de Assis Chateaubriand, que era empresário, era conhecido como o rei do algodão, porque ele também teve investimentos na área do algodoeira.
E aí tinha outros jornais que paralelos também estavam na cidade, como o Jornal Pequeno, que era do Recife. Só que numa linhagem mais independente. O fato é que houve essa ampla cobertura. A primeira transmissão de rádio que se tem notícia é essa da Rádio Tamandaré, que dava flashes ao vivo da Fazenda Saco, que a gente imagina o quê? O evento não foi na sede do município, foi lá na Fazenda Saco. Tudo se desenrolou lá durante 2 dias. Apenas o baile que foi realizado no Siste foi aqui no centro da cidade. Mas então temos aí esse pioneirismo. A primeira transmissão que se tem notícia, né, foi da Rádio Tamandaré, feita em loco, aqui com flashes, né? Então todo o estado de Pernambuco estava, e parte do Brasil, né, quem sintonizasse a Rádio Tamandaré estava sabendo que naqueles dias estavam ocorrendo a festa do algodão em Serra Talhada. Então tem esse lado político de divulgar a questão do algodão mocó. Também há o lado da social, que é o concurso da rainha do algodão. O critério era justamente a quantidade de quilos produzidos. Então, a cidade tinha que ter uma média de produção com base no ano de 52. Então, nem todas as cidades participaram justamente porque tinha esse critério. E aí as cidades indicaram as princesas. Em geral, as princesas eram todas de famílias ligadas aos políticos. Não eram moças pegas assim aleatoriamente, diziam, venha ser a princesa do algodão, não, a rainha do algodão, vamos concorrer. Que eu considero como um dos primeiros concursos de beleza do estado. Porque o Miss Pernambuco ele só vem surgir depois, né, com esse termo. Então, Serra Talhada já tem esse pioneirismo. Além de ter 4 Miss, ainda teve a rainha do algodão em 1953. A capa do Diário de Pernambuco apresenta algumas, e está aqui num dos banners, algumas das moças que concorreram, não é? E é bem chamativa, né? O Diário de Pernambuco com relação ao evento. Aí você observa que nas vésperas não tem ainda o nome da candidata de Serra Talhada, que era Maria Tereza de Godoy Bené. Ela entra já na reta final, a cidade precisava de uma candidata, ela foi indicada, ela era filha do ex-prefeito José Bené e sobrinha de Moacir Godoy, Metódio Godoy, enfim. Então era de uma família tradicional de Serra Talhada, com viés político, com nome e sobrenome. Tinha 16 anos ela. Eu consegui uma rápida entrevista com ela, enviando perguntas para a filha dela em 2017. E ela deu algumas declarações, ela na época tinha já 80 anos, por aí 81. Hoje ela já está já chegando na casa dos 90. Mas aí ela deu declarações conforme a visão que ela tinha de garota de 16 anos da época. Bom, porque aqui no final a gente vai explicar onde entra Tereza Bené, porque é o único nome de Serra Talhada que é citada em todas as matérias. É curioso isso. Como o olhar da capital, o olhar das personalidades não era dirigido à cidade. Porque não é citado em nenhuma reportagem, nenhuma, o nome do prefeito, nome de vereador, a presença da banda filarmônica lá não é citada, absolutamente nada de ninguém, nem o dono da casa onde foi servido o almoço, não tem nenhum nome de nenhum serra-talhadense, a não ser o de Tereza Bené. Então, houve toda uma articulação pós-festa para ignorar os patrocinadores da festa. É como se dissesse, não, existiu a festa do algodão em Serra Talhada, mas ela não foi devidamente dado os créditos à cidade e às pessoas que se envolveram na festa. Então,
é uma coisa que me chamou muita atenção, essa ausência. Então, lá no final do livro, até coloca alguns esquecidos da festa, porque Metódio Godoy era deputado estadual, não é citado, né? E eram aliados de Agamenon Magalhães. O grupo que realizou a festa politicamente ela era ligado a Agamenon Magalhães, mas foram deixados de lado. Cornélio Soares, enfim, eu até cito algumas fotos de alguns. O próprio pai de Maria Tereza não é citado. A primeira etapa da disputa para a escolha da rainha elas teriam que catar algodão logo pela manhã. Aí a vencedora foi a candidata de Custódia. Ela coletou 1,8 kg. Parece pouco, né? Mas algodão é uma coisa tão leve, é tão leve. E para quem não tinha o hábito, eram moças tudo criadas dentro de casa, né? E você tá lá, não é com uma roupa, não era uma roupa decorada, né? Tem uma foto que mostra um vestido meio grosseiro, até elas no meio ali dos algodões, fazendo a coleta. E depois foi servido o almoço, as autoridades lá, e alguns se deleitando com a presença dos nativos, né, Serra Talhadense. Tem uma foto que eu tenho o presidente do Tribunal de Contas, que ele está com um cidadão que é tipo Bacar Marteiro, né? Aí o Cruzeiro destaca assim: o presidente ao lado de um jagunço, né? Já dando lá um tom meio pejorativo, o jagunço. Então, esses rótulos esse lado meio estigmatizado, né, que se traça. Às vezes era só um agricultor que estava ali com sua arma de sua soca-soca, de caçar a passarinho, mas enfim. E aí eles aproveitaram, né, para ver aquele ambiente. Era um período de transição, não era tão quente. A região do Saco, ele é mais alto, mais elevado do que a cidade. É uma região cercada de serras, por isso o nome Saco, certo? Então, ela é cercada por serras, então a terra também não é essa terra esturricada, como a gente costuma dizer, é um barro, uma região bem úmida. Então, para quem veio do sul do país, não sentiu tantos efeitos do calor. Depois desse momento, à tarde, teve a escolha da rainha. A última a entrar foi Maria Tereza de Godoy Bené, né? A Tereza Bené, Tereza Godoy, que nos livros, nas revistas e nos jornais vão mudar a citação, o nome dela. E ela, então, é aclamada, não é? O jornal, a revista, o Cruzeiro até descreve, jovem, de uma pele morena, simbolizando as mulheres sertanejas, né? Tem todo uma introdução para falar sobre ela. E aí tem um momento chave dessa festa que o que me fez, por anos, me intrigar quando se fala sobre a festa do algodão. Porque desde criança eu ouvi dizer, assim Chateaubriand teve Serra Talhada. Na verdade, teve 2 vezes, né? A primeira vez ele não era senador, e então ele, inclusive, se encantou com a voz de Dona Bezeca, que é a avó de Marcos Godoy, Wilson Godoy, porque ela era muito jovem, cantava muito bem, e ele, inclusive, queria levar ela para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, nos anos 50, até a Constituição de Brasília. E acabou a família não autorizando, né? Mas tem essa passagem dele aqui em 51, e depois ele volta em 1953. Quem coroou Tereza Bené foi justamente João Cleófas, que era o ministro da Agricultura. E todos foram lá e deram as congratulações, né, os parabéns à rainha, não é? Ela portando a faixa. Toda a passarela era decorada com algodão, né? Teve uma apresentação em cima de um caminhão.
Tem um registro do Diário de Pernambuco mostrando um caminhão, mas o desfile foi numa passarela e ao fundo a gente percebe que tinha a banda de música que era a Filarmônica Vila Belesse. E aí vem um momento muito marcante dessa história toda, que é o presente que Assis Chateaubriand dá a Teresa. Um colar. Tem uma foto, né, que ele lá ao lado, ele está colocando o colar, ela dá um sorriso. Alguém pode até achar despretensioso, mas recebeu um presente, né? Lá no meio é Assis Chateaubriand, no meio é o Telvino Lins, o governador, e Teresa Bené recebendo o colar de Assis Chateaubriand. Por muitos anos se comentou na cidade que Assis Chateaubriand teria dado um beijo em Teresa e a família não teria gostado. E aí houve um bafafá, um trelelê, e ele teria saído daqui escondido dentro do porta-malas de um carro, para não apanhar, com medo de ameaças. Então, o que é que acontece? Eu achava essa possibilidade um pouco estranha, porque eu lia e perguntei à própria Teresa. Ela disse: olha, eu não sei bem se aconteceu isso. Eu conheci, logo quando ele chegou, a gente estava nesse processo de colheita do algodão logo pela manhã, e ele me ofereceu carona, né? Porque não era nas proximidades da fazenda até chegar ao local do evento. Eu só vim perceber que algo de estranho tinha acontecido durante o baile, que foi no Ciste. Que ela sentiu que houve algo de diferente nos comentários, mas ela não afirmou nada sobre ter presenciado algo de conflito. O nosso querido Luiz Lorena também não narra nada sobre isso, de briga, né? Tem um trecho do livro dele, eu até coloco a citação que ele faz sobre a festa do algodão no livro. Então, o livro Serra Talhada, 250 anos de história, 150 anos de emancipação. Mas ele não cita nada de conflito. Mas o pesquisador ele tem que ser insistente e estar atento ao que aparece aos seus olhos. Eu fui pesquisar a revista Manchete, um tema aleatório, não me recordo exatamente, e dei de cara com uma manchete, um trechinho, uma notinha da revista Manchete, que era concorrente da revista O Cruzeiro, era também do Rio de Janeiro, era de Adolfo Bloch, que depois criou a TV Manchete, então era um concorrente. A TV Manchete não teve Serra Talhada, mas aí ela publicou uma nota, escolhida em Serra Talhada a Rainha do Algodão. E aí narra que houve um embaraço, é assim que ele cita, um embaraço entre Assis Chateaubriand e o prefeito da cidade, não cita o nome. O prefeito da cidade era Moacir Godoy, tio de Teresa. E o texto diz: o prefeito partiu para cima de Assis Chateaubriand porque ele estava distribuindo charme para as meninas que eram candidatas. E aí veja só, não foi algo muito comum, muito natural. Deve ter um gesto mais, né? O Assis Chateaubriand era mulherengo. Ele chegou a dar um presente à Rainha Elizabeth quando ela esteve no Brasil, um colar de ouro, assim, né? Ela era bem mais jovem, né? E ele, um homem rico, dos mais ricos do Brasil, e então teve essa saia justa de Moacir Godoy e parte da família ter ido para o enfrentamento com Assis Chateaubriand. Aí certamente ele pode ter deixado a cidade pela tradição, toda, vamos dizer assim, a fama que a cidade adquiriu ao longo dos anos, né? Então, certamente ele ficou intimidado e não tinha... Nessa época, o político andava com segurança. Não era muito comum. Hoje, os políticos têm segurança, assessor, tem os mídias, é tudo filmado, tudo registrado. Você estava num lugar que era avessa a situação que estava passando, era então estratégico zarpar. Então, certamente, ele
ele deixou a cidade numa situação não muito confortável. E talvez isso seja a razão dos órgãos de imprensa, a maioria do controle dele, não terem citado nome de nenhuma pessoa da cidade, certo? Então, eu acho que era uma das razões que, para mim, ficam claro, é o fato de que ele era o dono dos órgãos de imprensa e então evitou. Bom, se encerra a Festa do Algodão, não teve uma segunda edição na cidade. Até onde eu pesquisei, houve um evento parecido no Rio Grande do Norte, né? Porque tem uma região do Seridó, porque havia uma diferença entre o algodão Seridó e o algodão Mocó, e o que era produzido aqui em Serra Talhada. Então a gente até no início cita alguns nomes de algodões para as pessoas se interarem do que era produzido. E aí está o fato de que é uma história bastante interessante, precisa ser preservada, nomes de pessoas, imagens. Espero que ao longo do tempo a gente possa, possa se apropriar mais. Certamente em Serra Talhada ou fora dela tem gente que tem registros fotográficos. Espero que possam compartilhar. O livro ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, não é, do edital de 2023. Então, a gente tem até os registros o apoio do governo federal, Fundação Cultural de Serra Talhada, Prefeitura Municipal, algumas das entidades que organizam e fazem a distribuição conforme os critérios do edital, e na qual a gente tem que prestar contas logo que concluir a apresentação do projeto. O livro ele tem um valor simbólico de R$20, vai ser trabalhado nas escolas públicas de Serra Talhada, a gente quer atingir esse público. Vai ser doado a entidades, né? Vai ser destinado para a Fundação Cultural Cabras de Lampião, para a Academia Serra Talhadense de Letras, a Academia de Letras do Sertão Pernambucano, a Alesp, para o IHGP, Instituto Histórico Geográfico do Pajeú, Secretaria Municipal de Educação, a Biblioteca Municipal, lá na Câmara de Vereadores, a Biblioteca Cecílio Tiburtino, se não me falha a memória. E a gente vai fazer uma distribuição para que os alunos possam ter esse acesso a esse material, possam pesquisar e ter conhecimento. As pessoas interessadas em adquirir podem entrar em contato pelo telefone, que é o WhatsApp, 87 999 38 08 39 999 38 08 39. Você entra em contato, a gente explica como é a dinâmica, se morar fora de Serra Talhada, como é que faz a postagem, né, via correios, prazo de entrega, e faz com que você possa ter um acesso a essa leitura, a esse material que é interessante para resgatar e preservar um pouco da nossa história e tudo que tem a ver com a cidade de Serra Talhada. E só concluo, não sei de que autoria, mas lá na entrada da UAST tem essa obra que é uma obra de arte. Logo quando a gente chega no final do asfalto, está na entrada, e é o desenho do açude do saco, né, os paredões, tem os algodões, e tem o nome 1953. O autor dessa obra quis homenagear a festa, que foi realizada em 1953. Está lá preservada, agora nós não sabemos de quem é a autoria, mas vale a pena, uma hora que você for para o haste, você parar e ficar de frente e olhar como que essa obra resiste há 70 anos. Foi feita e está lá bem desenhado, 1953, o açude do saco, o paredão e os galhos do pé de algodão. Então a gente fez questão de registrar na capa, né? Essa capa foi feita pelo nosso amigo Celso Garcia, ele foi fotógrafo do site Farol de Notícias e ele foi quem fez a capa, né? Pegou alguns elementos para fazer esse registro, né?
Eu encerro por aqui, abro aí para alguma curiosidade vocês queiram ter sobre o livro, sobre a festa. Vou fazer algum comentário em relação enfim, ao evento e tudo que se passou nesses 2 dias, né? Sim, Cléo, isso. Primeiro eu queria saber assim, porque ali nesse quadro aí, por exemplo, nesse expositor, tem 70 anos da festa do algodão, Serra Talhada. Eu entendo que foi em 1953 e quando chegou em 2023 se comemora os 70 anos. Mas durante quanto tempo aconteceu essa festa do algodão? Isso é uma coisa. A outra era, eu sempre soube que Serra Talhada ela tinha nessas décadas um potencial imenso para o algodão, né? O pessoal chamava o ouro branco. E aí a outra pergunta é, além de Serra Talhada, quais eram as cidades da nossa região que tinha também, vamos dizer, essa disputa, né? De que também tinha uma grande produção de algodão. Era só Serra Talhada e as outras estavam entrando nessa onda. Hoje já tinha também outras cidades aqui do sertão que também disputavam já aparecia com essa grande quantidade de algodão. Né? Veja só, Cleonice, a festa só teve essa edição em Serra Talhada, infelizmente. Tem um lado político aí que ela é importante frisar. Esse trabalho é um desdobramento de minha pesquisa para a dissertação de mestrado lá de História, quando eu fiz em Campina Grande. Quando eu fui fazer meu projeto na época, eu citava que Serra Talhada era um dos grandes produtores de algodão do estado. E aí o professor que estava na banca de qualificação do projeto, ele meio que fez um desafio a eu comprovar, porque Campina Grande foi um dos grandes produtores do Nordeste de algodão, e ele tinha feito a tese de doutorado dele, era sobre algodão. Então ele se sentiu na condição de me desafiar, porque ele disse, não ouvi falar dessa cidade como produtora de algodão. Então isso me levou a pesquisar sobre a questão do algodão, para eu chegar lá na defesa e ter suporte para dizer, aqui eu tenho. E quando eu pesquisei, aí vem um lado político da presença de Agamenon Magalhães. Porque enquanto ele foi governador, houve investimentos no centro experimental da Fazenda Saco. Então, até os anos 50, ainda tinha um grupo muito forte ligado a Agamenon Magalhães. Quando chega depois dos anos 50, é eleito o Cid Sampaio, governador do estado, que era ligado aos usineiros. Então, o olhar da política do estado passa a ser para os açucareiros, o pessoal produtor de cana da Zona da Mata. Ao mesmo tempo, aqui você já tinha a Sambra, a Anderson Cleito, que funcionava, e a linha férrea, né, que foi construída, dando acesso, eu me lembro que existia aqui um anexo de um ramal da linha férrea que ia dar direto lá no depósito da Sambra, justamente para pegar o que era produzido de algodão. Então, tinha esse lado político. Então, a ascensão Serra Talhada na divulgação e na produção do algodão tem muito a ver com esse período de Agamenon Magalhães, mesmo ele sendo um cara que serviu ao Estado Novo, a uma ditadura, mas tem um lado dele voltado para a questão da desenvolvimento da agricultura. Tanto que ele foi o fundador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Então foi na gestão dele como interventor. Então foi uma das razões. Então também teve algumas pragas que assolaram a produção de algodão da região. Posteriormente, entre 2012 até 2009, em Serra Talhada foi produzido algodão colorido, né, na gestão de Zé Pereira, na Secretaria da Agricultura, inclusive foi importado, mas eram produtores que eram agricultores ligados à agricultura familiar. Então era aquela plantio ali muito em torno das propriedades, não era em grande escala.
A importância do algodão é tão grande que está na bandeira de Serra Talhada. Mas essa bandeira ela não foi feita lá atrás. Essa bandeira foi feita, e acho que a gente tem buscado encontrar o decreto, mas ela foi feita nesse período para algum evento importante. A gente acha que pode ter sido para a Feira dos Municípios, teve um grande evento em Recife nos anos 40, que reuniu estados do Brasil e tudo, aí você colocava estandes, aí não tinha um centro de convenções. Então a gente acredita que pode ter sido feito para esse período, e aí botou o algodão, que era a grande bandeira da cidade. Aí praticamente toda a região produzia. Maniçobal, que era São José do Belmonte, Mirandiba, que era Queixada, Flores produzia, Calumbi ainda não tinha sido emancipada, né? Ainda era São Serafim, era só distrito. Flores, Carnaíba, Afogados, São José do Egito, Custódia, Floresta, aqui das cidades vizinhas eram as que tinham maior produção. Salgueiro não participou do evento, então não estava na lista das cidades que produziam mais. Aí tinha Surubim, que veio para o evento, Surubim, Pesqueira, que era também uma referência. Ao todo foram mais de 20 cidades, mas da região seriam essas, aqui a região do Pajeú. Com destaque para Flores e Afogados, que tinha uma vantagem em determinado momento, porque a linha férrea chegou primeiro lá do que aqui, né? Aqui em Serra Talhada demorou um pouquinho. Arco Verde, que a linha férrea já tem chegado em 1912, né? Chegava até Arco Verde, parou por lá e só veio chegar aqui em 57. Mas tem a ver por esse lado político. O lado político ele é determinante. Por exemplo, só para não me alongar na resposta, Clóvis, a linha do trem ela teve que passar por Sertânia e depois por Afogados. Sertânia era a terra de Atelvino Lins, que era o governador. Ele sucedeu a Agamenon Magalhães. E passou por Afogados por causa do bispo Dom Mota, que era político. Ele era ligado à política e ligado a Agamenon Magalhães, ao grupo político que era o PDS. Então eles fizeram essa movimentação política e a linha férrea faz uma curva. Se seguisse direto, ia só passar de Custódia a Serra Talhada, né? Então, a política nessa época intervia muito e foi uma das razões para o algodão crescer como produto, gerando emprego e movimentando a economia, e também para o descaso, o abandono da produção agrícola. Paulo César, primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que você é uma das pessoas que tem dado uma contribuição profunda para se revelar o que é a nossa cidade, o que foi, o que é, e a gente sonha com o que possa ser, né? Esse trabalho daí 70 anos da Festa do Algodão, ele é revelador. Hoje, nessa noite de hoje, eu estou verificando informações que realmente eu não sabia. Mas eu quero perguntar se você sabe sobre isso, que eu sempre aprendi desde criança. Primeiro que, de fato, o prefeito Moacir Godoy deu um estabefe em Assis Chateaubriand com o guarda-chuva. Toda a vida eu soube disso, né? Como eu nasci aqui no centro da cidade, próximo à casa do prefeito, Moacir Godoy, próximo à casa de Luiz Conrado de Lorena Sá, próximo à casa de João Lucas, né? Da família de João Lucas, né? Então, e outras pessoas que eram envolvidas, que faziam parte da sociedade serratalhadense nos anos 40. Né? Eu fui criado dentro da casa de Modesto. Luiz de Sá era da Filarmônica dessa festa, né? Para essa festa dos 70 anos. Depois, eu vi que Leonel se perguntando porque não continuou essa festa. A festa foi um ato único para ser realizado aqui. Foi uma ideia de acontecer
em Serra Talhada. Não era um calendário que existia. E a produção de algodão em Serra Talhada, ela sempre foi larga, ela sempre foi grande. Primeiro, tem a produção na cidade mesmo. Mas Serra Talhada se destacava nessa produção de algodão porque a cidade recebia os armazéns da cidade, da Sambra, da Anderson Cleito, recebia a produção de algodão da região. Então, os caminhões vinham para a Serra Talhada, no lugar de ir, digamos assim, para Mirandiba, para Belmonte, para essas cidades do entorno, vinham era para a Serra Talhada. Eles saíam da capital, o transporte saía da capital para vir pegar o algodão em Serra Talhada, para levar para os portos, né? Para ir lá e para os grandes centros industriais. Então, a notícia era pegar algodão em Serra Talhada. Então, por isso tinha essa notoriedade toda, apesar de que a cidade produzia um grande volume de algodão. Como eu tenho 62 anos, eu era criança aqui dentro da cidade, e eu me lembro dos caminhões chegando, aquelas cargas altas, né? A gente fala da Anderson Cleito e da Sambra, mas tinha um outro depósito, outro armazém grande, ali no final da rua Cornélio Soares, né? Que também eram muitos caminhões. Mas você sabe que esse algodão era da região e não somente de Serra Talhada. Não é isso? O que aumenta ainda mais o mérito da cidade. Dom Mapena, agradecer as palavras, fico honrado por poder contribuir com minha cidade dessa forma, não é? O bom de uma pesquisa é que ela não é definitiva. Ela sempre vai dar possibilidades de novos acréscimos. Então, é como se fosse um ponto inicial e depois muita coisa vai sendo agregado. De fato, a cidade era o centro de distribuição, né? Inclusive, a Anderson Cleito, pelas informações que eu tenho, era na rua, na esquina da rua onde fica a casa de tua mãe, onde ficava a casa de tua mãe. Sei se era em frente à dona Lourdes Torres, era ali, a Anderson Cleito, que era uma empresa multinacional, ela não era brasileira, ela existia em várias cidades, mas eram cidades polos, como Campina Grande e outras, para a questão do beneficiamento do algodão. Porque a gente cita elas, mas no Saco, na Fazenda Saco, existia também uma usina de beneficiamento. Então já saía de lá só era extraído o caroço, né, a pluma, da pluma do algodão. É um assunto que ele pode se aprofundar e aí pegar toda a região, porque os registros dos jornais, elas trazem anualmente, a produção de tal cidade foi X, mas ainda é muito didático, ela não é muito informativa, assim, de você saber mais detalhes sobre quantas famílias em Mirandiba produziam, certo? Em Serra Talhada, quantas famílias produziam. A gente tem alguns dados de censos, mas dizia assim, tem tantas pessoas na zona rural que criavam bode ou viviam da agricultura, mas não diz especificamente se era milho, feijão, se era batata, se era macaxeira. Não diz mais especificamente animais. Mas, de qualquer forma, e esse relato teu aí sobre o guarda-chuva, se eu soubesse, eu tinha colocado no livro, numa segunda edição já tenho, mas foi algo impactante, porque a fofoca saiu no Rio de Janeiro. Quando a revista Manchete veio publicar, foi alguém que chegou para a revista e disse, teve um negócio aí com a Assis Chateaubriand em Serra Talhada. Porque eles não estavam aqui, não tinha repórter da revista Manchete. Então foi o zum, zum, zum. A sede, a capital era no Rio de Janeiro, a sede do Senado era lá no Rio de Janeiro. Então, não tinha WhatsApp na época, mas a fofoca se espalhou
E acabou a revista confirmando aquilo que a gente ouviu durante anos aqui em Serra Talhada, da boca dos mais velhos. E aí ficava aquela coisa, isso é lenda? Será? Né? Só para ilustrar rapidinho essa questão de lenda, a Cruz da Moça, quando a gente foi começar um trabalho de pesquisa, Alejandro Teimoso, argentino que já faleceu, teimou comigo que aquilo era lenda urbana. Eu digo, Alejandro, eu cresci ouvindo aquela história, era uma moça que foi assassinada. E aí ele, não, é lenda urbana, isso não existe. Aí nós fomos averiguar, encontramos o seu João Faz Tudo, que já faleceu, e ele contou, não, aqui... E a coisa, na verdade, a moça não foi assassinada lá em cima, no alto onde está a igreja. Ela foi próximo a onde hoje tem a farmácia, a farmácia de Jair. Com o processo de urbanização, aí seu João Faz Tudo, porque na verdade não foi seu João Faz Tudo, foi uma mulher que fez uma promessa, ela se curou de uma doença, colocou a cruz, aí quando ela foi para São Paulo nos anos 70, aí pediu a seu João que tomasse conta. Aí estavam construindo casa, passando, aí ele colocou lá em cima a capelinha. E aí foi um crime passional, né? Uma mulher matou ela porque o irmão da moça, que era Maria do Carmo, por isso que é Nossa Senhora do Carmo, não queria namorar com ela. Aí eu quase que esfrego a história na cara de Alejandro. Digo, toma, mas com respeito. Mas, então, essas coisas, muita coisa que se passa em Serra Talhada, a Igreja do Rosário, o Túnio, é uma lenda, mas tem algo, uma explicação, porque poderia haver fugas de escravos. E aí dizia, como é que esses escravos estão fugindo? Não, porque eles são... seria o maior desenvolvimento tecnológico do mundo alguém construir um túnel que ligasse a igreja, subir na serra para sair na Gruta do Morcego. Nem os egípcios que construíram as pirâmides seriam capazes de tamanha dinâmica estrutural, né? De sair cavando sem ter... Mas acredito eu que era mais fácil eles construir um túnel saindo no Rio Pajeú. Até isso é meio complicado, né? Porque teria que ter uma dinâmica, porque as costas da igreja ficam para o Rio Pajeú. Mas, enfim, eu queria agradecer o espaço aqui do museu, né, que sempre que a gente solicita tem nos sido assim, disponível de imediato. Espero vir em outras oportunidades, sendo que a gente já fez palestra, tudo. Já lancei livros aqui também, eventos promovidos, né, a Feira Literária. Espero que um dia retorne à feira e valorize o escritor e as escritoras da cidade. Agradecer a Gilberto, nosso presidente aí da Alesp, meu confrade, por ter tido esse trabalho aí de estar registrando. E a gente faz um momento simbólico, mas histórico, porque vai aí para as redes sociais, vai para o YouTube. Enfim, daqui a alguns anos alguém pode, de repente, estar vendo aí o nosso bate-papo, nesse lançamento, e esperamos que alguém possa usufruir desse trabalho, não só como curiosidade literária, mas também como fruto de uma pesquisa ou algo desse sentido. Então, a todos, muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Isso. Obrigado.